E aí pessoal, tudo tranquilo? Lucas aqui, e hoje eu vou explicar pra você a conexão que existe entre esse computador que você tá usando agora e uma galera que viveu uns 2000 anos atrás lá na Roma Antiga. Isso porque hoje a gente vai começar a falar de um dos temas que eu mais gosto, que é criptografia. Essa vai ser uma série de vídeos sobre como funcionam os algoritmos de criptografia mais comuns, e a gente vai passar por cada um deles e eu vou reimplementar todos eles um por um, do zero. O objetivo disso é ajudar você a aprender as bases da computação moderna com exemplos práticos, e a gente só consegue isso pondo a mão na massa. E para começar bem, que tal a gente começar do começo, só que bem do começo mesmo, logo depois da vinheta. Bom, antes de começar eu quero dar aquele recado que eu sempre dou. Deixa aquele like no vídeo para não esquecer, porque isso ajuda muito aqui o canal e me ajuda a atingir ainda mais gente com esse conteúdo. A ideia é lançar vídeos semanais aqui no YouTube, então se você quiser aprender sobre tecnologia de todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista de história, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal para receber as notificações quando sair vídeo novo. E por último, mas não menos importante, todo o conteúdo extra, incluindo artigos, códigos, tudo que eu cito aqui no vídeo, vai estar não só aqui na descrição, mas também com mais detalhes lá no meu blog, que é blog.lsantos.dev. Não esquece de entrar lá para conferir não só esse conteúdo, mas também todo o conteúdo escrito que eu posto lá várias e várias vezes por mês. Bom, a criptografia é essencial para que a web funcione de uma forma segura e tanto eu quanto você possamos acessar e compartilhar informações sem que a gente corra o risco de ter todas essas informações perdidas aí pelo mundo, certo? Hoje a gente está acostumado a exemplos de criptografia usando os algoritmos mais modernos, que nem o AES e o RSA. O que pouca gente sabe é que a base desses algoritmos, a base da criptografia como um todo, não surgiu nos últimos 100 anos com algumas máquinas tipo essa daqui, mas há uns 2000 anos atrás, e ela usava um pedaço de madeira e uma tira de couro. Só que antes de falar dessa história, eu quero primeiro falar o que é a criptografia em si. A criptografia é uma palavra grega que junta duas outras, né? A criptos, que significa escondido ou segredo, e graphem, que significa escrever. Então a criptografia é alguma coisa como escrever em segredo. Esse é o ramo que hoje a gente estuda para poder criar técnicas e entregar mensagens do ponto A ao ponto B, onde só quem enviou e quem recebeu a mensagem sabe o que está escrito nela. A criptografia hoje ela está basicamente em todos os lugares, é uma das maiores intersecções entre disciplinas que a gente tem. Então tem matemática, tem ciência da computação, segurança da informação, física e muito mais, vai muito mais além. Só que antes da gente entender algo complexo como a criptografia, né? A criptografia antes era basicamente o sinônimo de encriptação, que é a ideia de que você pega uma informação legível, por exemplo, um texto plano, e transforma essa informação em alguma coisa não legível, que nem uma cifra, por exemplo. A maioria das cifras criptográficas que a gente usa hoje levam em consideração que a gente tem um computador à disposição. Então todas elas são baseadas em um conceito que é chamado de computacionalmente seguro, que é a ideia é que, apesar de que você possa quebrar o código, é simplesmente muito demorado para você fazer isso acontecer, mesmo com a ajuda de um computador. Só que isso nem sempre foi assim, a gente nem sempre teve um computador à nossa disposição, principalmente com esse poder. E as primeiras formas de criptografia que a gente usava foram encontradas em tumbas no Antigo Egito, e elas datam de uns 1900 a.C. e depois em tábuas de argila lá da Babilônia. Então é bem antigo. Todas essas cifras eram ou cifras de transposição, quando a gente só embaralha as letras, ou de substituição, que é quando a pessoa que estava criando a mensagem tinha um segundo alfabeto que ela podia escolher qualquer coisa desde que ele fosse ligado ao primeiro alfabeto, e aí você substituía as letras em um no outro. Então se eu quisesse, por exemplo, escrever uma mensagem com uma cifra de substituição, eu podia escolher nomes de frutas para representar cada uma das letras da minha mensagem, e aí substituir esses nomes de frutas na minha mensagem. E aí, desde que só uma pessoa saiba do alfabeto, essas cifras elas são até que relativamente seguras, porque elas podem ter qualquer tipo de lógica. Então quem aqui ia conectar que laranja, por exemplo, pode significar A? Mas ao mesmo tempo, é bem complicado de você lembrar todas essas cifras, todos esses alfabetos, sem você anotar essas coisas em algum lugar, e isso cria um problema de segurança bastante grande. Além disso, sempre que eu tiver a mesma letra em um alfabeto, eu vou ter a mesma outra letra no outro alfabeto, e aí por lógica, com um pouco de tempo, alguém com certeza pode decifrar o que eu quero dizer se interceptar essa mensagem, não é tão difícil. Um outro grande problema que surge é que é muito complicado eu transmitir essa informação para alguém se eu não transmitir o alfabeto inteiro junto. E aí, para remediar esse tipo de problema, na Grécia Antiga, o exército de Esparta usava um instrumento que chamava de cítali, ou cítala, que é aquela historinha que eu queria contar para você lá no início. É um dos métodos mais próximos do que a gente tem hoje com uma chave e uma mensagem. Ela é provavelmente um dos primeiros exemplos de uma cifra de transposição que tinha uma chave física. E ela é bastante inteligente, para falar a verdade. A ideia é que você tinha um bastão com um comprimento qualquer, só que com um diâmetro fixo. A mensagem era escrita em uma tira de couro,
tipo essa daqui que eu tô mostrando aqui do lado, e enrolada no bastão. E aí depois desenrolada. Então, enquanto você estava enrolando a fita, você escrevia, depois desenrolava e elas ficavam em ordem, fora de ordem, numa tira. E aí depois a mensagem era passada para o destinatário, que tinha um outro bastão do mesmo diâmetro, podia enrolar a fita e aí descobrir a mensagem. Hoje, você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com um lápis, que nem eu estou mostrando aqui em cima. É só você escrever a mensagem em uma tira de papel, em que está enrolada no lápis, e aí entregar para alguém com um lápis que tenha o mesmo diâmetro. Aí é só enrolar de novo e você vai descobrir a mensagem. Ela é considerada uma das primeiras formas de cifra de mensagens que podiam ser transmitidas com pouco ou nenhum esforço, porque você podia enrolar a tira de couro e guardar essa tira em bolso sem peso nenhum, e da mesma forma a chave era essencialmente o diâmetro do bastão. Então era simples de guardar, até mesmo embutir em algum equipamento, tipo o cabo das lanças dos generais, podia ser do mesmo diâmetro, por exemplo, alguma coisa assim. A questão era que a mensagem sempre esteve lá, ela, querendo ou não, qualquer pessoa que pegasse a mensagem, um pouco de tentativa e erro, podia pegar qualquer galho de uma árvore e tentar ficar decodificando a mensagem. Esse é o primeiro e o principal princípio da criptografia. O meio precisa ser conhecido, mas protegido. A gente vai voltar nele um pouco mais tarde. Então, todo mundo pode saber como criptografar e descriptografar a mensagem, só que para cada mensagem você precisa de uma informação extra, que não está presente. E isso é válido até hoje em dia, né? Todas as cifras que a gente usa, né? A diferença é que as nossas chaves são um pouco mais complexas que o diâmetro do bastão, só que o processo é o mesmo. A gente tem um algoritmo que é muito conhecido e uma chave que não é conhecida. E aí, sem essa informação, a gente não tem como decodificar a mensagem. E aí, um tempo depois, a gente chega no protagonista da nossa história, que é o Júlio César. E aí, provavelmente, você está se perguntando o que o imperador romano de mais de 2000 anos de idade tem a ver com a história atual e a internet. E eu respondo que é quase tudo. O César ele é conhecido por ter criado ou usado, né, uma das cifras de substituições mais famosas, uma cifra que você já ouviu falar, que é a cifra de César. Essa é provavelmente uma das cifras mais conhecidas e uma das mais usadas no mundo, porque grande parte dos algoritmos, né, das bases, derivam de alguma forma dessa cifra, e também porque ela é um dos exercícios mais comuns para quem está estudando computação, eletrônica, tal, que é implementar essa cifra. Ela é simples de entender, simples de implementar e, obviamente, simples de decodificar também. A ideia básica dessa cifra era reduzir a questão física da chave. Então, ao invés de você ter um bastão, o ideal era ter uma informação mais simples, tipo um número. Bom, o processo da cifra de César era decidir um número entre 1 e o número de caracteres no seu alfabeto, no nosso caso, por exemplo, 26, e aí rotacionar o alfabeto, esse número de casas para frente. Então, se eu escolhesse, por exemplo, 2, a letra A iria 2 casas para frente, então ela ia virar um C, e assim por diante. E essa ideia tornou muito mais simples a comunicação da cifra, porque você podia escolher cifras diferentes para pessoas diferentes ou para lugares diferentes, o que é muito mais difícil de quebrar, é muito mais seguro. E mesmo se você quebrar, é muito mais fácil de você repor um número do que um alfabeto inteiro. E uma das formas de aumentar a segurança era também mandar um mensageiro que tinha a mensagem viajando separado do mensageiro que tinha a chave. Dessa forma, as duas partes não se encontravam e só o destinatário ia saber juntar as duas partes para poder ler a mensagem de novo. Essa cifra ela foi usada por bastante tempo oficialmente e ela foi usada até num algoritmo mais moderno de zoeira que é chamado de Hot 13, que é basicamente a mesma cifra, só que a chave é fixa no número 13. Esse é o algoritmo que a gente vai implementar hoje, então bora ver como é que ele funciona na prática. Lembrando que todo esse código que eu vou passar para você tá lá no meu GitHub, o link tá aqui na descrição. E não esquece de deixar uma estrelinha lá para ajudar, fechou? Então, bora ver como é que funciona. Legal, então a gente vai começar aqui a implementar a cifra de César, tá? E, bom, a cifra de César ela também pode ser chamada de Caesar Shift, né? Então, porque a cifra de César especificamente, ela era uma cifra, essa cifra de substituição, só que com uma chave fixa de 3, né? Então, César usava essa cifra com a chave de 3. Porém, no caso que a gente está fazendo uma coisa mais genérica, a gente pode usar como eles chamam de Caesar Shift, né? Então, é uma cifra genérica. Para isso, eu vou usar uma extensãozinha que eu tenho que é chamada Coca, tá? Então, eu posso simplesmente abrir aqui. Essa extensão que ela faz é que ela executa o JavaScript na hora que eu já estou fazendo. Aqui ele me dá já o resultado. Então, a gente vai desenvolver a cifra aqui e a gente já vai ver o resultado. Tem duas formas da gente fazer essa cifra. A primeira forma, que é a mais simples, que eu vou mostrar aqui agora, e depois eu vou fazer um pouco mais complicada, que é uma cifra voltada aí mais para um pouco mais genérica, tá? Então, como é que funciona? A primeira forma que a gente vai fazer a gente vai ter aqui, né, Caesar Cipher, e aí, Cipher, e aí a gente vai receber a mensagem, certo? E a chave que a gente quer. Essa primeira forma, ela trabalha com o alfabeto. Então, você precisa ter um alfabeto definido, um alfabeto pré-definido, e exigir, né? Isso exige que a gente normalize a mensagem. Então, se a mensagem vier com caractere maiúsculo e tal, essas coisas não vai dar para funcionar, porque é um alfabeto específico, é um alfabeto totalmente voltado já para a cifra, né? Então, é um alfabeto minúsculo. O que a gente vai fazer é, a gente vai criar uma variável final,
que é a mensagem que a gente vai devolver, que é a mensagem já cifrada, né? Então a gente não precisa de nada, começar com ele vazio. E a const, que vai ser o alfabeto, né? E aí o alfabeto ela vai ser todas as letras. Então A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então a gente vai colocar todas as letras aqui, em ordem, tá? E aí a mensagem, a gente vai normalizar, ela vai ser igual a mensagem.toLowerCase, certo? Então vai ser basicamente isso daqui. Então a gente vai colocar aqui essa mensagem porque a gente está usando o alfabeto minúsculo. Se a gente tiver caractere maiúsculo, essas coisas, a gente vai normalizar ela tudo para minúsculo. Legal? E aí agora para cada uma, né, dos caracteres que a gente tem, então const, char, off, aí vamos supor mensagem aqui, né? Então para cada um dos caracteres da mensagem eu vou fazer alguma coisa. Esse caractere da mensagem que eu estou pegando eu quero pegar o caractere que eu encontrei aqui na mensagem, eu quero encontrar ele nesse alfabeto aqui, certo? Qual que é a posição do caractere da mensagem nesse alfabeto. Então vamos supor que a minha mensagem, por exemplo, seja hello, certo? Eu vou pegar o primeiro caractere, eu quero encontrar a posição dele aqui, ó. Então ele está nessa posição. Eu vou pegar o índice dessa posição e vou somar o número de chave nele para poder chegar na próxima posição. E aí eu vou substituir um pelo outro, certo? Então, primeiro de tudo, new char vai ser igual a char, legal? E aí a gente vai falar, bom, char index at alphabet. Então, qual que é o índice desse caractere dentro do alfabeto? Então, vai ser alfabeto, certo? Ponto. Index of, e aí eu vou pôr char aqui, certo? Estou procurando esse caractere específico dentro do meu alfabeto. E aí, se o char index alphabet for maior ou igual a 0, ou seja, se ele existir, eu vou falar que o new char, eu vou até colocar isso aqui numa linha separada, mas eu vou falar que o new char é igual a alphabet.charet, e aí a posição, né, do meu novo char, só que somada com a chave. Então, char, aqui, então, char index at alphabet mais a key, certo? Só que aí o problema é, se a chave for maior que 26, ele vai passar, não vai existir. Então a gente tem que usar um mod de 26 aqui para poder manter ela dentro do nosso range, né, de 26. E aí no final, a new message vai incluir um novo caractere, certo? Então, new char. Bacana? Então, com isso aqui, esse é a lógica principal e a gente só retorna new message. Legal? Só que aí, por exemplo, como é que a gente faz para decodificar isso daqui? Quando a gente decodifica uma cifra de César, é você passando a chave, vamos supor, 3. Então a gente passa a chave 3, ele vai codificar e a gente passa a mensagem com a chave menos 3. Então ele teria que rodar ao contrário, tá? E como é que a gente faz esse tipo de coisa? A gente vai falar, bom, se a chave for menor que 0, ou seja, a chave for negativa, a gente vai retornar a própria função, então Caesar Cipher, com a mesma mensagem, só que a chave a gente vai somar com 26, certo? Por quê? Porque aí a gente vai conseguir inverter, né, o caractere que a gente quer. A gente vai passar ao contrário, né, vai poder fazer a inversão dele. Então ele vai basicamente decodificar a chave. Legal? E aí a gente pode até falar aqui, ó, bom, a nossa chave vai ser, vamos supor, 3, né, que é a chave que ele usava. E aí aqui a nossa mensagem vai ser hello. Pode ser até com minúsculo. Então, hello world. Legal? E aí a gente vai falar, bom, a mensagem encriptada, então a mensagem encriptada vai ser Caesar Cipher de mensagem e chave, tá? E aí se a gente vier aqui, né, e rodar aqui, colocar o console log, por exemplo, vou colocar aqui no encrypted. Então, console.log, encrypted, a gente vai ter, ó, essa mensagenzinha aqui, ó, bem legal, tá? Então a gente pode vir aqui e copiar esse valor aqui de dentro. Passa um pouco mais para baixo. E aí agora a gente pode vir aqui e falar Caesar Cipher de mensagem e menos key, só que não de mensagem, né, de encrypted e menos key, tá? E aí a gente vai ter aqui o resultado dele. Deixa eu só colocar isso no console log para ele me mostrar aqui também. Então, vou colocar isso aqui no console.log. E a gente vai ter hello world. Tá? E a gente pode fazer isso com qualquer uma. Então a gente pode, por exemplo, fazer 26, a gente vai ter a mesma mensagem, porque a gente vai dar uma volta inteira. Se a gente pôr, tipo, 25, a mensagem já vai mudar. Você vai vendo aqui, ó, que a mensagem está mudando. Se a gente pôr 20, a mensagem vai ser diferente. Porém, a saída vai ser sempre a mesma, tá? E a simplicidade e a forma de fazer essa cifra funcionar é o que tornou ela importante. Só que esse tipo de cifra é muito simples, então se você descobre a primeira chave, você já tem automaticamente toda a mensagem. E além disso,
a gente ainda sofre do mesmo problema de repetição de caracteres, ou seja, toda letra igual vai ser substituída pela mesma outra letra que você tiver, com todos os L's, todos os E's, por exemplo, uma coisa assim. E apesar de ela ser casualmente segura, com alguma análise um pouco mais longa e um pouco de paciência, é sim possível quebrar esse tipo de cifra sem muitos problemas, até porque ela é um dos exercícios mais comuns que a gente encontra, né, em caixinha de cereal, jornal, essas coisas para criança, por exemplo, porque ela é bem lógica, é bem fácil de você quebrar isso se você olhar de cara. Só que o que acontece se você aplicasse essa cifra várias vezes seguidas com uma chave diferente? E essa é a base para uma outra cifra que é chamada de cifra de Vigenère, que apesar de levar o nome de um criptólogo francês que chamava Blaise de Vigenère, foi criada por um italiano chamado Giovan Battista Belasso. O ponto principal dessa cifra é que ele aplica a cifra de César consecutivas vezes, cada uma com uma chave diferente, as chaves mudam a cada letra e a chave está dentro da própria chave, o que é meio tipo... E ela é tão complexa que por muito tempo, a galera chamava essa cifra de a cifra indecifrável, e ela foi extensamente usada na Guerra de Secessão dos Estados Unidos pelos confederados. Só que ela é super simples de entender, e esse é um outro princípio da criptografia. Geralmente os algoritmos eles são bastante simples de serem implementados, até entendidos, só que o resultado gera um texto muito difícil de você conseguir descobrir. E ela funciona mais ou menos assim. Primeiro você precisa de um quadrado de Vigenère, que também é chamado de tábula reta, né, que é uma tábula reta. Essa tábula é uma matriz que tem um número de caracteres no alfabeto como um número de linhas e de colunas. Então, no nosso caso, a gente vai ter uma matriz 26 por 26. Depois, a gente escreve o alfabeto inteiro 26 vezes, só que cada uma das vezes a gente rotaciona uma casa para a esquerda, que é o equivalente de a gente estar criando a cifra de César e aplicando ela 26 vezes seguidas. As colunas de cabeçalho, né, elas são excluídas e elas vão ser sempre o guia com o alfabeto original, então a gente não conta elas na mensagem. E depois a gente escolhe a nossa palavra para cifrar. Então vamos dizer que eu quero cifrar uma palavra que seja Hello World. A gente escreve essa palavra sem espaços. Depois a gente pega uma frase ou uma palavra que vai ser a nossa chave. O ideal é que a chave tenha o mesmo tamanho da mensagem. A nossa mensagem tem 10 letras, então a gente vai pegar uma chave de 10 letras. Que tal computação? E a partir daí, a gente pega a primeira letra da nossa palavra e olha qual que é a linha correspondente. Então a gente tem a letra H, procura a linha H. E agora a gente olha a mesma letra, né, a primeira posição na chave e procura a coluna que é relativa àquela letra. Então nossa primeira letra na chave é C, a gente vai para a coluna C. O lugar onde os dois se intersectam é a nossa letra. Então a gente vai escrever ela embaixo e fazer o mesmo procedimento para todas as demais letras. Para decodificar a mensagem, a gente basicamente faz o processo inverso. Você pega a primeira letra da sua chave, procura na coluna dessa letra e nessa coluna procura o caractere que você tem na mensagem. E aí você olha qual que é o caractere correspondente na linha, né? Na sua linha ali do alfabeto, certo? Então você consegue decifrar ela de uma forma bem simples. Essa é uma cifra bastante forte, porque como você pode ver aqui, a gente tem dois L's que não foram repetidos. Um deles virou um X e o outro virou um A. Só que isso não é sempre verdade, porque um dos nossos O's virou um I, mas o segundo O continuou como O. E essa é uma das principais vantagens dessa cifra. Além de que ela é bastante forte, né? Se a chave for bastante forte. Só que o que acontece se a gente tem um texto muito grande? Não tem como a gente criar uma chave do mesmo tamanho do texto. E aí, nesse caso, a gente só precisa ficar repetindo a chave. Então vamos supor que agora a nossa chave seja ovo. E a gente só tem que repetir essa palavra até dar a quantidade de caracteres da nossa, né, palavra cifrada. Então, nosso caso, a gente vai repetir a nossa chave 3 vezes, né, para 3, 6, 9, e vai ter uma letra extra formando um 10, que nem isso aqui que a gente está mostrando. E a partir daí, a gente pode fazer a mesma coisa e criptografar letra a letra seguindo a mesma lógica original. E aí você pode perceber que a variação ficou bem menor. Então, todos os L's acabaram virando Z, tal. E um texto mais longo, alguns desses padrões vão ficando cada vez mais aparentes. Isso facilita muito a decriptação da cifra. Apesar dessas cifras serem seguras o suficiente, elas não passam de cifras de substituição, que nem a cifra de César, só que bem mais complicadas, né? E aí no século IX, um matemático árabe que chamava Al-Kindi publicou um trabalho que descreve as primeiras experimentações de um campo que a gente chama de análise de frequências. Esse trabalho basicamente deu as ferramentas e as bases para qualquer pessoa com conhecimento matemático nesse nível poder quebrar qualquer cifra de repetição, porque ele analisa a frequência dos caracteres e das letras em determinados alfabetos. Só que não era tão fácil, porque não era todo mundo que tinha esse tipo de conhecimento matemático. Nem hoje é tão simples assim. Só que apesar de saber como o sistema funciona, ainda assim é muito trabalhoso encontrar uma forma, né, sem saber a chave, que é aquele princípio de criptografia que eu falei lá no início. Ele tem um nome. O nome desse princípio é o princípio de Kirchhoff, que diz que qualquer bom sistema de criptografia só deve depender da segurança da sua chave e nada mais. Ou, como eu gosto de falar sempre, segurança por ofuscação não é segurança. Isso porque você sempre pode saber todos os detalhes. Você deveria poder saber todos os detalhes de um algoritmo
algoritmo de criptografia, como a gente sabe hoje nos mais modernos, mas só que sem a chave, o conhecimento é completamente inútil. E isso foi provado ali por volta dos anos 1920, 1930, com uma máquina que possivelmente criou as bases para tudo que a gente está usando na web hoje em dia, inclusive a gente aprendeu muito com os erros dela também, que vai ser a história e o algoritmo que eu vou explicar para você no próximo vídeo. Então a gente vai ficando por aqui e eu vejo você lá no próximo vídeo, falou? Então, até mais. Ou de substituição, quando a gente tá pegando a... blá, 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 blá. Nossa, isso aqui vai ter vários bloopers. E por lógica, com algum tempo... A mesma letra, a mesma palavra aqui... a mesma outra letra substituída, né? Por lógica... Ah, tá. Pera, entendi. E aí o processo da cifra de César era decidir... Nossa, cifra de César, dois errinhos aqui fantásticos. E a ideia se tornou muito mais simples, né? Do que você... Aqui? Não. Não. Aqui. E ela foi extensamente usada... O ponto principal dessa chave... Essa chave... Uma máquina eletromecânica que possivelmente criou as... Possivelmente. Uma máquina que... Porra, de novo.